Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender a como aplicar poderes aos personagens. A primeira coisa que a gente precisa de verificar aqui, eu modifiquei o valor da variável fase. Então, coloquei um valor de 10, ou seja, ele vai ter 10 personagens. Só que ele cria todos de uma vez. Por que que isso acontece? A gente está fazendo um teste aqui, se o tempo de criador é maior do que zero, então cria. E a gente não reseta esse contador. Então a gente vai colocar aqui uma ação adicional chamada resetTimer. E vamos colocar o timer criador para ser reiniciado, ou seja, ele vai criar um personagem a cada meio segundo. Então aqui, ele vai criar agora um personagem a cada meio segundo. Ok? Agora nós vamos criar uma variável aqui de cena chamada de poder. Essa variável vai ser o poder que a gente vai aplicar ao nosso personagem. Então vou colocar ela aqui com o valor inicial de -1 e a gente vai assumir que cada um desses poderes é 0, 1, 2 e 3, respectivamente. Aí nós vamos fazer o seguinte teste. Se o meu mouse ele está sobre o sprite de algum dos personagens, então tá aqui, se ele está sobre o objeto personagem, nós vamos colocar aqui um precise test, tá? Yes, by default. Se ele está sobre o personagem e eu clico, então vou colocar aqui um subevento de clique. Então mouse button, left, ok. Então se eu estou sobre ele, clico. Aí eu tenho que testar qual que é o poder que eu estou colocando. Então vou colocar aqui um subevento nesse subevento. Subevento. E aí, a gente vai testar o seguinte. Se o valor da variável poder for igual a 0, então isso quer dizer que eu tenho que ativar o poder de inverter. Então tá aqui, consertando esse colisor aqui só, colocando ele aqui mais para frente, para a gente poder colidir certinho. Então vou colocar aqui, se o poder for 0, eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir o objeto e vou criar outro. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar um objeto que é o inverter, que eu não tenho ainda. Então vou criar aqui, add an object, sprite. Esse objeto eu vou adicionar a imagem que está aqui, other way. Então coloquei ele aqui. Vou chamar ele aqui de inverter. E aí esse objeto vai ser o que eu vou criar. Então vai ser aqui, create um objeto. O objeto que eu vou criar é inverter. A posição que eu vou criar é personagem.x e personagem.y. E a camada que eu vou criar ele vai ser justamente a camada personagem, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, eu tenho uma condição que se a variável poder é 0. Vamos modificar ela para 0 aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Editar as variáveis iniciais. Então, poder inicialmente vai ser 0, ok. Preview, eu crio um objeto aqui. Só que eu não destruí o anterior. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa de destruir o objeto depois de a gente criar, tá? Objeto, delete an object.
personagem. Choose, ok. Então a gente criou e deletou. Mas aí, ele não está executando o poder. Por quê? Porque a gente não está adicionando os colisores. Então eu vou ter que adicionar uma ação aqui, que é a de criar um colisor, tá? Que é o colisor para ir esquerda e ir direita. A gente não pode criar eles na mesma posição, tá? Então a gente vai ter que dar uma arredada no ir direita para a gente poder não ter probleminhas. Então, criar um objeto, ir esquerda, a posição é personagem .x e aqui embaixo vai ser personagem .y. Então a gente está criando aqui o objeto ir esquerda. Eu vou somar 10 aqui no meu y, só para a gente poder arrastar ele um pouquinho para baixo. Lembrando de sempre criar os colisores na camada colisores. Tá? Então, criei um objeto ir esquerda e vou criar um objeto ir direita. Meu objeto ir direita, ele tem, eu vou somar aqui nele, ó, no x, mais 5 unidades, só para ele poder arredar um pouquinho para a direita. Então, vamos entender o que está acontecendo. Então, pessoal, nós vamos entender agora então o que está acontecendo aqui. Eu estou criando o objeto inverter, criando os colisores e depois deletando o personagem. Tem que acontecer nessa ordem, por quê? Se eu deleto o personagem antes, eu perco a referência dele, eu não sei na onde eu estou criando, tá bom? Então eu estou pegando aqui, ó, e estou criando um objeto. Então vamos verificar aqui, ó. Criei um objeto inverter, conseguem ver, ó, que o objeto inverter ele foi criado de maneira correta. Até a próxima aula.